Para saudar os presentes, usará a palavra a engenheira Narda Consuelo Neiva Silva, presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, o IBRAOP. Excelentíssimo conselheiro Salomão Ribas Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em nome do qual saúdo todos os demais componentes desta mesa e as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. É uma grande satisfação estar novamente em Florianópolis para a realização de mais um SINAOP. O segundo SINAOP promovido pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, sob a presidência do conselheiro Salomão, parceiro de nosso Instituto de longa data. Isso evidencia a importância relevada ao aprimoramento das atividades de controle e gestão de obras públicas por este Tribunal de Contas, que tem dedicado esforços valiosos em colaboração com a consolidação do IBRAOP. O Tribunal de Contas de Santa Catarina sempre forneceu contribuições valiosas às ações do IBRAOP, por meio dos seus técnicos, mas não podemos deixar de agradecer a presença assídua do conselheiro Luiz Herbert nos nossos eventos, sempre colaborando ativamente para o crescimento de nosso instituto, e que, nesta oportunidade, participou da coordenação da comissão organizadora. A gestão do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, ela é feita por meio de trabalho voluntário de seus dirigentes, que são técnicos de tribunais de contas de todas as regiões do Brasil, que dividem seu tempo entre as atividades de fiscalização nos seus tribunais de origem e as ações do IBRAOP. Agradecemos aos tribunais de contas do Estado de Mato Grosso, Pernambuco, Santa Catarina, Paraná e do Distrito Federal por contribuírem disponibilizando seus servidores, membros da diretoria executiva do IBRAOP, para as reuniões de trabalho. Esses tribunais, parceiros do IBRAOP, vêm colaborando para a realização de um trabalho técnico conjunto, que resulta em aumento de produtividade e de qualidade nas ações fiscalizatórias, favorecendo todo o sistema de controle externo brasileiro. Além do apoio das instituições de controle externo, o CREA Santa Catarina, entidade que regula a profissão dos engenheiros, é parceiro do IBRAOP e do Tribunal de Contas de Santa Catarina neste evento, ao qual agradecemos a presença e o patrocínio oferecido. Desde o 6º SINAOP, realizado em Florianópolis em 2001, até o 16º SINAOP, houve uma evolução gradativa e sensível do porte do evento e da profundidade dos temas abordados. Durante esta semana, teremos a oportunidade de conhecer a experiência de diversas áreas da engenharia relativas ao controle das obras públicas, desde os casos trazidos pelos associados nos painéis técnicos, até palestras de outros países, como a AfroSai, a AGIS e o Tribunal de Contas de Portugal. Enquanto, no 6º SINAOP, a literatura voltada à auditoria de obras públicas era escassa ou praticamente inexistente, nesse evento serão lançados e divulgados livros de 3 autores, engenheiros associados do IBRAOP, fato que demonstra a evolução do estudo do controle de obras públicas e o trabalho dedicado desses servidores de tribunais de contas. O aprofundamento da matéria será marcado ainda pela realização de 3 mini-cursos e pela tradicional visita técnica, que este ano contará com a utilização de um caminhão-laboratório, trazido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, uma inovação de grande utilidade para as atividades de controle das obras públicas em uso naquele Estado. É interessante observar a variedade de procedimentos utilizados pelos diversos tribunais de contas, na busca por obter melhores resultados em suas operações de controle sobre as obras.
há desenvolvimento de técnicas diversas em diversos locais do país, mas que estão dispersas nos vários tribunais. Pensando em reunir o conhecimento e a experiência acumulada pelos técnicos dos Tribunais de Contas do Brasil, o IBRAOP e o IRB estão desenvolvendo um projeto voltado à elaboração de manuais de procedimentos de auditoria, que possam reunir em um único acervo as diversas técnicas utilizadas em auditoria de obras, no intuito de facilitar o trabalho e imprimir grande produtividade às atividades do controle. Aproveito para destacar e agradecer o apoio do Instituto Rui Barbosa a esse projeto, na pessoa do seu presidente, conselheiro Sebastião Elvésio, e também ao conselheiro Valdecir Pascoal, presidente da Atricom, que também faz parceria com o IBRAOP desde 2009. Ainda sobre a evolução no período transcorrido entre os 10 últimos simpósios, veja-se que desde o 15º SINAOP, passaram a ser realizadas reuniões técnicas conjuntas entre o IRB, a Atricom e o IBRAOP durante os simpósios, o que demonstra entrosamento entre essas três entidades, no sentido de mover esforços conjuntos para o estudo e aprimoramento do controle de obras públicas. Conselheiro Sebastião Elvésio, presidente do IRB, e conselheiro Valdecir Pascoal, presidente da Atricom, devo lhe dizer que estamos felizes por contar com essas parcerias e com a proximidade entre o meio técnico de engenharia dos tribunais e do seu corpo deliberativo. Nosso Brasil precisa desta união de esforços para haver mais transparência, vigilância sobre os gastos relacionados às obras públicas, especialmente no momento em que se alastram denúncias de corrupção e baixa economicidade das obras públicas. Às portas da Copa do Mundo de Futebol, nossa população assiste incrédula ao desastre das obras mal planejadas, mal feitas, com custos muito maiores do que os necessários e que não ficam prontas nos prazos previstos. Isso não é novidade em nosso país. Tem sido regra, infelizmente. A diferença é que agora a verdade está exposta em praça pública, como em uma grande vitrine para todo mundo ver. Há muito tempo temos insistido e demonstrado, com muitas evidências, em inúmeros relatórios de auditoria, que não há planejamento adequado, que não há utilização correta das técnicas de engenharia e que não há sequer o emprego de profissionais habilitados e capacitados nos diversos órgãos públicos espalhados no país. O Brasil tem que acordar para essa realidade e passar a respeitar a técnica para planejar sua infraestrutura e garantir que suas obras sejam feitas com qualidades e a preço justo, para que promovam reflexos positivos na vida de cada cidadão. Os tribunais de contas têm um grande papel no movimento que pode mudar essa realidade, orientando os gestores e fazendo cumprir normas e leis para que isso aconteça. Nós, do IBRAOP, acreditamos que essa mudança já começou, especialmente na interação entre IRB, IBRAOP e Atricom, que muito pode impulsionar as necessárias ações de modificação da gestão das obras públicas nos tribunais de contas e nas demais instituições responsáveis por obras públicas neste país. Diante da ineficiência do Estado em realizar obras, por conta do desmantelamento dos seus quadros técnicos, assistimos o Congresso Nacional a ensaiar modificações na lei de licitações e na contratação de obras, acreditando que podem dar agilidade à execução das obras apenas acelerando sua contratação, que podem melhorar a qualidade das construções públicas simplesmente delegando aos empreiteiros a responsabilidade por elaborar projetos. Em que pese a existência de algumas boas novidades no regime diferenciado de contratações, o RDC, por exemplo, uma nova lei que contém armadilhas pode conduzir ainda mais à prática de desvio de recursos públicos sem a punição dos responsáveis. A discussão desses dispositivos legais também é matéria a ser estudada por nossas instituições e que demanda a inserção da opinião do controle externo no Congresso Nacional.
O que pode fazer mudar a realidade das obras públicas no nosso país não é a modificação das leis, mas a adoção da cultura de fazer corretamente o planejamento para as construções e para a infraestrutura, utilizando corretas técnicas, alicerçadas em normas e no conhecimento específico adequado. Isso acontece nos países desenvolvidos e pode ser assim no Brasil também. Este 16º SINAOP, que tem como tema justamente desafios da infraestrutura, do planejamento à execução, mostra a grande evolução e amadurecimento do estudo das obras públicas e o quanto já se avançou em técnicas de controle. E esperamos que seus participantes possam levar para os seus locais de origem ainda mais conhecimento, não só para desenvolverem suas atividades de trabalho, mas também para ajudar a construir um Brasil melhor, cada um fazendo a sua parte. Para finalizar, gostaria de destacar e agradecer o trabalho incansável da equipe de organização do evento. Agradecer ao ICOM, sem os quais este 16º SINAOP não teria a mesma qualidade ou o mesmo brilho. Cabe registrar o carinho de todos os integrantes da comissão organizadora deste 15º SINAOP, sempre considerando que os protagonistas são todos que se inscreveram e vieram de 25 estados e do Distrito Federal para participar. Temos representantes de 31 dos 34 tribunais de contas, da Controladoria Geral da União, de Ministério Público, de diversas prefeituras e órgãos públicos de todo o país. Esta representatividade abrangente confere legitimidade a este Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas como referência no cenário brasileiro de controle de obras públicas. Muito boa noite a todos e que tenhamos um ótimo evento.